Qual o nome da senhora? Fala aí. Joanice Rocha Antônio. Dona Joanice, o que aconteceu na campanha de Israel ao sacrifício? Eu queria fazer lavou por conta própria, aí eu consegui. A senhora estava querendo trabalhar por conta própria. Já há quanto tempo a senhora procurava fazer isso? Bastante tempo. E a senhora foi para o altar, sacrificou, Deus trouxe a resposta. E eu trouxe a resposta. O sacrifício tem resultado na vida da senhora? Tem resultado. Amém. Bem forte para Jesus. Obrigado. Tá? Qual o nome da senhora? Não, mas o que aconteceu na campanha de Israel na vida da senhora? Aconteceu que eu estava sempre no hospital, problema de vesícula, de gastrite. Aí fiz a campanha, graças a Deus, melhorei nunca mais. Curada. Fiquei curada. Há quantos anos estava essa doença? E estava mais de anos. Depois que a senhora foi para o altar, fez o desafio da fogueira santa. Aí fiquei curada. Curada. A fogueira santa entrar e resultar na vida da senhora. Amém. Bem forte para Jesus. Qual o nome da senhora? O que aconteceu no desafio que a senhora fez na campanha de Israel? Quando eu vim para aqui, numa campanha, eu trouxe uma bolsinha cheia, por meio de tudo caixinha de remédio. Eu estava com homem, a pressão alta e problema de coração. Uma bolsa de remédio? Aquela bolsa cheia, um pastor novo que estava aí com vocês atrás. Na época eu podia fazer nem o sacrifício todo, fiz de meio sacrifício só, salário, meio sacrifício. Então eu trouxe aquela bolsa estourando, por meio cheia de caixinha de remédio. Então aquele remédio, eu fiz a campanha, pronto. Curado. Minha pressão alta foi embora, problema de coração, eu não tenho nada no meu coração, não tem nada. Então o remédio, graças a Deus. Curado. Curado. Desafio da fogueira santa trouxe resultado. Trouxe resultado. Deus abençoe, bem forte para Jesus. Qual o nome da senhora? O que aconteceu no desafio da fogueira santa de Israel na vida da senhora? Consegui minha casa própria e meu marido usava drogas, fumava e bebia. Quanto tempo teu marido usava droga? 7 anos. 7 anos, olha só, 7 anos no escravo do vício. 7 anos não, que eu lutando. Lutando por ele, né? Ele, quer dizer, muitos anos. Muitos anos. E aí, o que aconteceu? A senhora foi para o altar, desafiou, o fogo desceu. Quer dizer, a casa própria e mais o quê? Meu marido liberta. Liberta as drogas. Dos vícios, Quer dizer, o resultado da fogueira santa, o fogo desceu na vida da senhora. Bem forte para Jesus. Deus abençoe. Muito mais senhora. Qual o nome da senhora? Da Marlene. O que aconteceu no desafio da fogueira santa de Israel? Eu sofria de uma doença na qual o médico dizia que não tinha cura. Eu fui curada e meu tio também foi abençoado, porque ele bebia muito. Quer dizer, os médicos se enganaram, a senhora. Falaram que o cara não tinha jeito. Não. Quer dizer, a senhora foi para o altar e fez desafio. Tomava muito remédio, dia e noite. Há quanto tempo estava essa doença? Uns 12 anos. 12 anos? Uhum. Quer dizer, o certo seria a senhora morrer com essa doença? Com certeza eu comecei a colocar pus pelo nariz. Que isso, gente? Olha só. Mas foi Deus que me operou, eu já estava na igreja. Só que eu nem sabia que era um milagre de Deus. Quer dizer, o desafio ao Deus de Elias trouxe de fogo desceu. Eu nem entendi direito. Fiz, mas nem entendi. E quando Deus me operou, 3 horas da madrugada também, não entendi, fui para o médico. Cheguei lá, o médico ficou admirado, falou, não sei o que está acontecendo, vamos agora fazer um raio-x da cabeça. Aí, quer dizer, porque Deus me operou. Eu acordei 3 horas da madrugada, colocando o pulso. O fogo desceu. Uhum. A fogueira santa entrar com o resultado na vida da senhora. Em nome de Jesus. Amém. Bem forte para Deus. Então, senhor. Qual é o nome do senhor? O que aconteceu no desafio da fogueira santa de Israel na vida do senhor? Ele estava com o nome sujo e eu fiz a campanha. Aí quando eu cheguei no banco, o banco puxou o extrato lá para mim. Aí olhou e falou assim, o banco fez aqui um menos para você. Aí eu falei, mas pastor, não tenho dinheiro. Ele falou assim, não, na sua conta tem dinheiro. Você pode subir lá em cima e sacar o dinheiro e pagar a sua dívida. E aconteceu que eu subi lá em cima, o dinheiro estava lá mesmo, paguei. Quer dizer, nem esperava ter esse dinheiro? Não tinha, quando eu depositei, apareceu na conta. Fala a tua agência que eu quero botar É aqui na caixa aqui de Friburgo. Quer dizer, o fogo desceu. Se eu for para o desafio, o fogo desceu. Nome limpo. Deus abençoe o senhor. Amém. Vem cá, senhora. Qual o nome da senhora? O que aconteceu com Deus Elias quando desceu na sua vida o desafio? Então, pastor, nesse período todo que eu estou na igreja, foram muitas bênçãos, né, recebidas. Dentre elas foi a conquista do meu próprio negócio, minha casa própria, meu carro. Todas as vezes que eu me lancei foram resultados, cura física também. Então foram campanhas após campanhas. A cura foi o quê?
A cura foi, eu tinha um problema ósseo, né, que já estava 7 anos lutando com aquilo. Eu precisava, 7 anos? 7 anos. Eu precisava fazer um enxerto e nunca chegava a minha vez de conseguir para fazer aquele enxerto ósseo. Aí eu vim para a igreja, comecei a fazer a campanha, né, fiz o desafio e foi assim, foi muito rápido. Esse aí foi no mês seguinte eu fui chamada para fazer, Deus permitiu que eu passasse pela mão dos médicos, mas eu fiquei curada. Essa foi uma coisa. E a conquista? O que a senhora conquistou? A conquista, eu conquistei meu próprio negócio logo assim que eu cheguei na igreja, foi o que eu determinei, foi a primeira coisa. Eu falei, se Deus é grande assim, tem feito na vida das outras pessoas, eu faço na minha também. Então, logo assim que eu cheguei, foi o desafio do meu próprio negócio, que já tem 15 anos. Já que eu tenho o meu salão. Consegui meu salão de beleza, eu tenho já a minha casa própria que eu moro, construí uma casa para minha mãe também. Tenho o meu carro, já troquei, já é o 3º zero que eu pedi a Deus, esse já é o 3º. Então, tem vindo conquistas pós-conquistas. Quer dizer, o desafio no altar, Deus viu, o fogo desceu. O fogo desceu, com certeza. Deus abençoe mais ainda. Bem forte, gente. Vamos lá. Vamos que ele vem. Amém, gente? Qual é o nome da senhora? Maria José. O que aconteceu no desafio da Fogueira Santa de Israel na sua vida? Olha, pastor, esse testemunho é de muito tempo, mas ele é maravilhoso. Porque quando fizemos a nossa casa, mesmo o homem da prefeitura indo medir, pediu errado. Não deixou passagem. Aí para outra pessoa lá, não sei como é. Aí fizemos na minha casa, depois eu também estava na igreja. Aí quando fui fazer o salão, meu salão não teria pedido na minha casa legal, como eu trabalhava, tinha que trabalhar na garagem. Aí o moço, quando viu que alguém fez a casa com um terreno pequeno, ele falou assim, ué, eu não quero mais esse terreno, alguém ganhou minha terra, pode dizer. Aí falou assim, não, você vai ter que comprar. Só que era um preço que eu não tinha dinheiro. Quando voltou de novo, também não tinha dinheiro. Quando chegou na 3ª vez, ele disse determinado, olha, eu fui na justiça, eu desmancho a casa de vocês. Se vocês não... A lei vai mandar derrubar esse prédio se vocês não comprar o terreno no preço que a gente quer. E na época que tinha mudado do cruzeiro para o real, aí que ficou muito alto para me comprar. Aí eu pensei que como que vou... Eu não pude negociar, não tinha quem negociasse para mim. Aí eu tenho um irmão que é engenheiro, chamei ele para conversar com ele. Negociou pagando 4 mil por mês, pastor, até hoje. E eu estou falando de chorar, porque 4 mil por mês, como é que você paga uma conta? Quer dizer, estava fora do orçamento da senhora. Era algo que só Deus pode descer. Sim, aí era corrente de... Aqui, né, na Fogueira Santa de Israel. Aí eu peguei o sangue do cordeiro, que na época foi distribuído, e ungi todo o muro da minha casa. E disse, aqui ninguém toca. Aí, olha, estou chorando hoje, eu não sou de chorar por isso, porque é muito lindo o que eu acho que Deus fez. Porque negociou 4 mil por mês, eu parecia que eu nunca mais ia comprar um liquidificador, porque todo o dinheiro era para pagar. Vendi o telefone e aluguei para mim mesmo o telefone. Teria que vender e alugar. Pagar o telefone, pagar 4 mil por mês, criar 2 filhos. Mas Deus operou de tal maneira que hoje está lá no meu salão, paguei, hoje eu vivo tranquila. E tem salão que tem sala de espera, tem tudo. Se eu quiser, eu vou sim, corta a cabeça. Quer dizer, o fogo desceu. Desceu e deu tudo certo. Vale a pena desafiar o Deus de Elias. E não é isso, se eu for contar o testemunho aqui, eu atrapalho os outros. Amém, bem forte para Jesus. Começou mais ainda. Vem cá, senhora. O que aconteceu ao fazer o desafio da Fogueira Santa ao Deus de Elias? Pastor, eu sofri muito durante 5 anos dando serviço. Só que eu determinava, eu não saía dali pedindo conta, né? Aí foi na Fogueira Santa, a última Fogueira Santa, determinei, falei, meu Deus, me tira desse inferno, eu não estava aguentando mais, né? Está tirando tua paz. Estava tirando, e Deus me tirou. Quer dizer, a senhora, o desafio da senhora era sair e sair recebendo. Quer dizer, o fogo desceu. Valeu a pena desafiar o Deus de Deus. Deus abençoe a senhora. Mais ainda, bem forte, gente. Qual o nome da senhora? Dona Michele, o que aconteceu ao desafio ao Deus de Elias? Eu fiz para poder engravidar. O meu médico na época falava que eu tinha uns 4 anos para engravidar. Se eu não engravidasse nesses 4 anos, eu ia ter dificuldade, eu não ia conseguir. Já tinha mais de 8 anos. Eu fiz a Fogueira Santa e está aí minha bênção, com 2 anos e 6 meses. Quer dizer, aos olhos humanos era praticamente impossível. O médico falou. Quer dizer, a senhora foi para o altar, fez o desafio, o fogo desceu. Desceu, minha filha está aí. O neném já nasceu. Está aí, correndo pela igreja. Amém. Vive paz para Jesus. Deus abençoe mais ainda. Vem cá rapidinho. Vou pegar vocês também. Qual o seu nome? Magno. O que aconteceu ao desafiar o Deus de Elias, Magno? Pastor, primeira vez ele veio com a cura da minha mãe, né? Minha mãe estava com problema no coração. Qual o problema? Ela estava com pressão alta e um problema lá dentro do coração dela. Aí ela começou a falar comigo, Magno, eu estou com medo
está acontecendo? Porque assim, o médico falou que ela teria que ficar tomando remédio. O resto da vida? O resto da vida, tomando remédio. E aí, o que tu fez no altar? Eu olhei assim e falei, ó, Deus, que o Senhor ajuda, olha pela minha mãe e vou fazer o melhor para você. Vou dar o que eu tenho de melhor. O que eu falava que nunca eu ia fazer, nunca eu ia deixar de, assim, abrir mão. E o que era para você o teu desafio, o teu tudo? O que era? Foi a minha moto, que eu batalhei muito, trabalhei muito para ter ela. Terminei de pagar, a última prestação foi agora também. Mas assim, e falei, se eu tenho uma, duas, daria tudo. Porque o Deus que eu confio, Ele é vivo. E o que aconteceu? Assim, curou minha mãe. Hoje eu tenho uma vida muito próxima com minha esposa, a gente vive bem. Graças a Deus, estou tirando minha carteira, está vindo e estão preparando para o nosso casamento. Então as coisas na nossa vida, está tudo caminhando. Valeu a pena desafiar o Deus. Valeu muito a pena. Tua mãe está curada. Está curada. As portas abertas. Portas abertas, graças a Deus. O fogo desse mais ainda, bem forte para Jesus, gente. Bem forte. Amém? Vem cá, vamos lá, não para não. Qual o nome da senhora? Rolando a luz de cima. O que aconteceu ao desafiar o Deus de Eli aqui nesse altar? Aconteceu que eu tinha muita depressão, vivia, rapaz, andando assim nos mapas fora, sem saber para onde andar. Chorando, se joguei do carro abaixo. Quer dizer, olha só, ela tentou se matar. E às vezes você está aí com essa depressão, passando por uma situação semelhante e não sabe o que fazer. E aí, a senhora foi para o desafio, o que aconteceu? Eu fui para o desafio e falei assim, meu Deus, se esse homem da Igreja Universal for um servo de Deus, eu vou ficar curada. Vou ficar curada no nome de Jesus Cristo. Aí eu enjoei perto da televisão e comecei a pedir na hora das orações. Assim, meu Deus, tenha misericórdia de mim. Não deixe eu passar o que eu estou passando. Porque se esse homem é um servo de Deus, eu vou ficar curada. E a senhora foi para o altar, e aí? Aí eu vim para o altar, subi no altar e peguei o meu salário, botei tudinho na fogueira santa. Aí eu falei assim, eu vou chegar aí com fé em Deus, primeira vez que eu vim. Aí, se eu ficar boa, eu vou continuar na Igreja Universal, daqui eu não saio mais. E estou aqui, graças a Deus. Daqui eu não saio, que ninguém me tira. E ninguém me tira. Aí, graças a Deus, você só vê o nosso Deus é quando a pessoa está no fundo do poço. Curada e libertada, no nome de Jesus. Bem forte para Jesus, amém. Fortaleceu. E meus filhos, eu era aquela pessoa que não tinha nada. E aí? Não tinha nada, graças a Deus, hoje em dia, já meus filhos têm alguma coisa, eu também tenho alguma coisinha e vou ter muito mais. No nome de Jesus, eu vou dar mais testemunho aqui, que a fé no meu Deus. Amém, bem forte de Jesus. Vamos lá, vem cá rapidinho, vou fazer a reunião do testemunho, diga amém. Amém. Qual o nome da senhora? Maria Correia. Não, Maria Correia, chega pra cá. O que aconteceu ao desafiar o Deus de Elias? Eu, graças a Deus, me deu muita saúde. Depois que eu entrei na Fogueira Santa, já entrei um bocado de ano. Qual era a doença que a senhora tinha? Qual era a doença que a senhora tinha? Eu tinha depressão, eu andava nervosa diariamente, nada estava bom para mim. Depois que eu entrei na Fogueira Santa, graças a Deus, estou com a paz de Deus. Estou curada de tudo. Ele está com um sorriso grandão. Deus te abençoe. Bem forte para Jesus. Qual o nome da senhora? Meu nome é Maria de Lourdes. O que aconteceu ao desafiar o Deus de Elias? Eu tinha um problema de saúde muito grave. Eu tinha gastrite, eu tinha pressão alta, 18 por 22. E quando eu subi o altar, que eu desafiei, eu fiquei curada em nome de Jesus Cristo. Livre? Livre. Vale a pena desafiar o Deus de Elias? Com certeza. Bem forte para Jesus. Amém. Qual o nome da senhora? Dona Cristina, ao desafiar o Deus de Elias, como era e como está? Pastor, uma das conquistas enormes que eu tive foi a minha casa. Eu morava numa casinha de quarto e sala, que eu passava o aspirador, o taco saía. Hoje eu tenho uma casa de 2 andares, que as pessoas que me conhecem passam e falam, nossa, sua casa é linda, uma casa de 3 banheiros, e eu tenho de tudo dentro de casa. Quer dizer, a senhora morava numa casa que ao passar saía tudo? Saía, o taco era todo som. Aí eu fui para a casa, essa casa era pequena, eu reformei, pastor, até hoje.
pensando aos olhos humanos, eu não teria condição de fazer o que eu fiz. Quer dizer, vale a pena desafiar o Deus de Elias? Com certeza. Fogo desceu. Bem forte para Jesus. Coisas maravilhosas. Vamos lá, senhora. Dona Shelly, o que aconteceu ao desafiar o Deus de Elias na vida da senhora? Pastor, aconteceu muita coisa. Graças a Deus, restauração do meu casamento. Conquistei minha casa própria. A senhora já estava querendo casar, né? Não, é porque meu esposo saiu de casa do nada. Do nada? Deus trouxe ele de volta? Trouxe. Mas casamos aqui não dá. Mas o que aconteceu? E aí conquistei minha casa própria. Graças a Deus. Quer dizer, vale a pena desafiar o Deus de Elias? Vai. Casamento restaurado e casa própria. Só morava 35 anos de casa, só morava em casa alugada, 2 cômodos, 1 cômodo, coisa. Então. Porta se abriu. Com certeza. Fogo desceu. Fogo desceu. Deus abençoe mais ainda. Bem forte, gente. Vamos lá, senhora. Dona Irene, o que aconteceu ao desafiar o Deus de Elias? O Deus de Elias, eu sofri de um câncer. Aí o câncer de mama. Aí eu fiquei curada, mas só que eu não podia levantar meu braço. Eu ia sempre com o braço doendo. Desde quando desafiou o Deus de Elias, nunca mais. Fogo desceu. Curada do câncer. Curada. Bem forte para Jesus. Coisas mais vão vir. Qual o seu nome? Paloma, o que aconteceu ao desafiar o Deus de Elias? Pastor, foi assim, a minha mãe sofria muito de um câncer no útero e eu aceitava. Aí veio o propósito da Fogueira Santa e eu participei, falando que eu não aceitava. Aí ela voltou no médico, o médico falou, o senhor estava com uma criança, não tinha nada. Deus, ele operou. Curado. Curado. Bem forte para Jesus. Coisas mais vão vir. Vem para cá. Qual o nome do Senhor? Senhor Beto, o que aconteceu ao desafiar o Deus de Elias? O que aconteceu é que 15 anos atrás eu liguei de favor. Eu tinha minha casa e vivia mesmo de favor, eu humilhava ele. Então hoje Deus me deu uma casa maravilhosa. Moro muito bem, né? E fiz o que tinha que fazer para o meu, dei sacrifício, sem poder, eu e minha esposa. E hoje eu moro bem, tenho minha casa, toda mobiliada, direitinho. E quero mais. Fogo desceu na vida do Senhor. Bem forte para Jesus. Isso aí. Vamos lá. Qual é o seu nome? Mateus, o que aconteceu? Deixa para cá. Na sua vida, ao desafiar o Deus de Elias. Eu cheguei na igreja, muito depressivo, com crise de bronquite asmática. Tentei suicídio 3 vezes já. E a minha vida era destruída. E eu vim para o altar sem poder, não tinha trabalho, vendi bicicleta, vendi minhas roupas. E a minha vida se transformou completamente. Sem depressão? Sem depressão. Curado? Feliz, curado. Fogo desceu? Desceu. Bem forte para Jesus. Amém? Obrigado.